Primeira edição. Apresentação: Luciana Penha. 11h40 e o nosso assunto agora é comportamento. Como ficam os relacionamentos amorosos durante o carnaval? Carnaval é mesmo um período de liberdade, com relacionamentos fluidos, sem vínculos. O nosso entrevistado é o psicanalista Arthur Costa, que está com a gente em 95,5 FM, também pelas redes sociais da CBN Maringá. Olá, tudo bem? Muito bom dia. Bom dia, Luciana. Bom dia a todos que nos ouvem nessa manhã. Vamos falar um pouquinho sobre essa questão tão comportamental aí que envolve carnaval. Doutor Arthur, a ideia de que carnaval é um período de liberdade, em que tudo é permitido nas relações sociais, ainda é forte na sociedade brasileira? Ainda é forte. Eu acredito que existem várias razões por que isso é forte. Tem uma questão sociocultural que envolve até a própria questão do cristianismo no Brasil. O carnaval ele marca um período que antecede a quaresma para os católicos. Então seria um ápice de liberdade que antecederia um tempo de privação, que seria então a quaresma. Então, além dessa questão que é um mix de questões culturais e religiosas, tem essa ambiência social, esse inconsciente coletivo que foi criado, de que de fato tem essa sensação de que o carnaval é como se fosse um ápice de liberdade para um tempo de privação que viria em sequência. Óbvio, muitas pessoas que não são católicos não praticam a quaresma, mas tem, assim, culturalmente essa herança que faz do carnaval essa época de tanta liberdade e de tantas concessões. E tem gente que prefere a solteirice nesse período, então? Tem gente que prefere, por uma série de fatores também. Alguns porque acreditam que é muito difícil ser fiel no carnaval, já que há essa espécie de concessão, de quebra de regra temporária, como se algumas leis não funcionassem no carnaval. Algumas pessoas têm essa sensação, lembrando, gente, que as leis continuam funcionando no carnaval também, mas algumas pessoas têm essa falsa sensação de que o carnaval é como se fosse um período onde algumas leis fossem desativadas e por isso teriam uma liberdade a mais. Consequentemente, algumas pessoas pensam assim, bom, para que eu não seja traído ou que eu não venha trair alguém, eu prefiro não me comprometer no período de carnaval. E, fora isso, existe uma questão mais moderna chamada FOMO. FOMO é uma espécie de síndrome ou de sensação que algumas pessoas têm de ficar de fora de algumas experiências. Então, assim, os blocos de rua, os desfiles, a oportunidade de se relacionar com várias pessoas é algo muito chamativo, muito sensorial. O toque, a música, o ambiente que aquilo envolve. A sensação de ficar de fora de coisas, que hoje é praticamente uma síndrome que muitas pessoas sofrem, a sensação de não estar envolvido em algo, também coopera para que algumas pessoas escolham ou venham optar estarem solteiras no carnaval, mas muitas delas acabam encontrando também o grande amor da vida no carnaval. Tem vários pacientes que nessa brincadeira ou nessa ideia de não se comprometer encontraram o maior comprometimento da vida no carnaval também. Ah, que história legal. Agora, quais são os fatores emocionais, né? Você já falou dessa síndrome, né? Mas existem outros fatores emocionais que estão por trás dessas escolhas? E é um comportamento típico de que geração? De todas as gerações? É interessante que a gente antigamente criava uma faixa geracional, assim, bom, os jovens, os adolescentes, eles têm uma tendência a não se comprometer mais. Hoje, na verdade, isso já não é mais nichado a um certo grupo geracional, mas é geral mesmo. Você encontra pessoas de terceira idade que nesse período fala assim, eu quero apenas curtir, ficar com algumas pessoas, aproveitar essa ambiência. Eu acredito de que a pressão social, o forte estresse, a própria ansiedade, hoje o Brasil, desde 2017, é apontado como o país mais ansioso do mundo pela Organização Mundial de Saúde, todas essas pressões sociais, principalmente pós-pandemia, lembrando de que os fenômenos que a gente vê hoje não são inéditos. O Carnaval de 1918, por exemplo, que sucedeu à gripe espanhola, também foi um carnaval extremamente intenso.
de várias concessões, onde a gente viu esse fenômeno também acontecer. As pessoas também não queriam se relacionar, as pessoas prezavam por emoções e por intenções, e o Carnaval de 1918 ficou marcado assim como um dos carnavais mais marcantes da história. Então, assim, o que a gente vê hoje é exatamente uma repetição. A gente vem de uma época de privação, de pandemia, onde determinados ambientes não poderiam ser frequentados. Então, de uma forma um tanto compensatória pelo tempo de privação que aconteceu nos anos anteriores à pandemia, os carnavais agora tendem a ser, eu diria assim, bem mais intensos, onde as pessoas vão procurar mais sensações, elas vão procurar mais ambientes, mais bailes, elas vão procurar realmente mergulhar nas experiências e no quanto sensorial o carnaval pode ser. Consequentemente, esses fatores de privação de uma pandemia fazem com que esse desejo por uma experiência rápida, muito típica dessa geração, possa alcançar todas as faixas etárias. Então, a gente tem de terceira idade até o típico adolescente que não está nem um pouco afim de compromisso agora, mas a gente vê esse tipo de comportamento em todas as faixas etárias. Bom, o senhor citou a pandemia, falou então de adolescentes. Agora, durante a pandemia, a gente teve aquela geração do quarto, né, que passou a pandemia dentro do quarto e que desenvolveu uma certa fobia social. Agora, o carnaval é o avesso da fobia social, né, porque quando a gente tem contato com uma multidão de desconhecidos. Exatamente. O Japão talvez tenha sido um dos países mais afetados por isso, por uma questão cultural. Hoje, o Japão ele oferece até mesmo um subsídio do governo de incentivo para que esses jovens possam sair dos quartos, sair das casas. Não é o caso do brasileiro. O brasileiro está saindo, as agências de viagem, o brasileiro ele tem muito mais facilidade com isso. No entanto, ainda assim tem um grupo de adultos que hoje vivem essa síndrome. Fora que também existem inúmeras fake news dizendo de que existe uma nova cepa do Covid, que está muito perigoso. Então as pessoas começam a entrar lembrando de que o Covid-19 explodiu no Brasil em 2020 pós-carnaval. Então, assim, a gente tem uma memória aí recente bem traumática pós-carnaval. Então, é um misto de pessoas que querem experimentar isso e, ao mesmo tempo, aquela sensação assim, será que tem alguma coisa por trás? Será que não tem nenhum outro vírus? Então, assim, é uma época emocionalmente muito densa, eu diria, o carnaval. Eu diria que o Natal e Ano Novo são épocas extremamente densas emocionalmente, mas o carnaval ele tem um misto de emoções diferentes, onde a gente tem essas pessoas que ficam mais reclusas, que procuram até mesmo lugares mais isolados, e pessoas que realmente tentam mergulhar nas multidões e aproveitar o máximo que puderem desse período. E vocês, psicanalistas, têm alguma orientação para os foliões de como viver essas emoções de forma mais saudável? É muito importante, a psicanálise ela trabalha com duas teses, por exemplo, freudianas, que se chama pulsão de vida e pulsão de morte. É muito importante que as pessoas que vão desfrutar ou que vão ir à folia nesse período possam fazer isso ativando a sua pulsão de vida. O que seria a sua pulsão de vida? Vai lá, desfrute, procure ambientes seguros para estar. Se você beber, evite dirigir, não dirija, tenha alguém que possa dirigir para que você não se coloque em perigo e também não coloque ninguém em perigo. Ao se relacionar com outras pessoas, lembre-se de que sempre haverão consequências. Então, ter cuidados para que não tenha nenhum tipo de risco ou contaminação é fundamental para que aquela pessoa também que vai sair e vai se retirar nesse período. Tem gente que vai para os lugares mais remotos porque não querem estar nos grandes centros e também desfrutar disso. É importante que a pessoa procure isso com muito equilíbrio, com muita sabedoria, com muita consciência para que o carnaval não deixe aí resultados desastrosos para quem vai aproveitar tanto a folia quanto para quem vai se retirar nesse período, para quem vai se relacionar profundamente e para quem simplesmente vai querer apenas flertar nesse carnaval. O importante é estar emocionalmente saudável para ter equilíbrio no desfrutar desse período, nesse feriado gigantesco que é o carnaval no Brasil.
Só uma curiosidade para encerrar aqui a nossa entrevista, na linha psicanalítica, são os neuróticos obsessivos ou os histéricos que curtem mais a solteirice? Eu acho que os neuróticos obsessivos. Os neuróticos obsessivos, eles sempre acham que vão ser traídos, ou que vão trair, ou que. Então, eles já criam esse estigma ciumento. Então, a neurose obsessiva, eu diria que é um grande impedimento para que pessoas possam ter relacionamentos mais profundos, porque ela sempre vai criar uma virtualização de uma situação que talvez não seja real. Fica importando muitas vezes até questões que aconteceram em relacionamentos anteriores para relacionamentos atuais. Isso pode atrapalhar muito. Então, talvez quem está nos ouvindo agora, nos assistindo, vai conhecer uma pessoa extraordinária no carnaval. É possível? É possível. Existem muitos relacionamentos sensacionais que começaram no carnaval. Agora, é muito importante que você consiga tratar as suas neuroses e não permitir que outros relacionamentos se projetem no seu relacionamento atual. Tá certo. Muito obrigada pela entrevista, um ótimo dia. Eu que agradeço, um abraço. Nós conversamos com o psicanalista Arthur Costa, falamos sobre os comportamentos, os relacionamentos durante o carnaval. Agora, 9h51.